Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar da parte de vetores, os conceitos iniciais, de extrema importância para o estudo da física. Veremos questões como operação com vetores, representação gráfica e diversas outras questões envolvidas. Vamos nessa! Representação vetorial. Primeiramente, temos um vetor representado pela letra V, uma setinha em cima do vetor. Esse vetor possui três características: a origem, a extremidade e o comprimento. Cada um desses pontos vai nos fornecer uma informação acerca desse vetor. O vetor é composto por módulo, que é o comprimento do vetor, a direção, que é dada pela inclinação da reta, e o sentido, que é informado pela extremidade da minha seta, do meu vetor. Grandezas vetoriais. Exemplo 1. Qual a descrição do vetor velocidade do carro? Temos um carro desenhado com um vetor indicando uma velocidade de 100 km por hora, a reta indica a direção horizontal e a extremidade da seta indica o sentido. Logo, a nossa velocidade tem módulo de 100 km por hora, a direção horizontal e o sentido para a direita. Alguns exemplos de grandezas vetoriais: velocidade, aceleração, força, deslocamento, quantidade de movimento, campo gravitacional, campo elétrico, magnético e diversas outras grandezas estudadas na física. Mas será que isso cai na prova? O EPG Paraná. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza. Foi informado o módulo, a direção e o sentido. Estamos falando de uma grandeza vetorial. 2. FGV São Paulo. São grandezas escalares. Por exclusão, sabemos que deslocamento, força, velocidade e aceleração se tratam de grandezas vetoriais. Por exclusão, a nossa resposta letra C, tempo, temperatura e volume, que serão estudados posteriormente. A partir de agora, iremos representar os vetores, desenhar as setas, na resolução das questões. Iremos também realizar operações com vetores. Representação vetorial. Exemplo 2. Qual é a velocidade do carro verde e do carro azul? Pela figura, esse vetor representa a velocidade do carro verde, de 100 km por hora, horizontal para a direita. Já esse vetor representa a velocidade do carro azul, 80 km por hora, horizontal para a esquerda. Inicialmente, vamos convencionar que o sentido positivo é para a direita. Todo vetor direcionado para a direita terá, portanto, o seu valor positivo. Logo, a velocidade do carro verde é de 100 km por hora. A velocidade do carro azul será de menos 80 km por hora. Lembre-se, o sinal indica apenas o sentido do vetor. Operação com vetores. Regra do polígono. Dado dois vetores A e B quaisquer, determine a soma de A e B. Basta ligarmos a extremidade do vetor A à origem do vetor B. Feito isso, vou conectar a origem do vetor A à extremidade do vetor B. Esse corresponde ao nosso vetor A mais B ou nosso vetor resultante. Essa regra pode ser usada para dois ou mais vetores e é muito utilizada em questões com deslocamentos sequenciais. Regra do paralelogramo. Dado dois vetores A e B quaisquer, determine a soma de A mais B. Nesse caso, iremos unir a origem do vetor A à origem do vetor B em um mesmo ponto. Tenho aqui a origem do vetor A e do vetor B. Feito isso, traço uma paralela ao vetor A e uma paralela ao vetor B. Por fim, vou unir as origens do vetor ao ponto de encontro dos pontilhados. Esse vetor central corresponde ao meu vetor resultante ou vetor A mais B. Lembrando, essa regra ela é indicada para vetores com a mesma origem. Exemplo 3. Considere dois vetores A e B de tal forma que o módulo de A corresponde a 8 metros e o módulo de B corresponde a 6 metros. Determine o vetor resultante das seguintes operações. Na letra A, eu tenho o vetor A horizontal para a direita e o vetor B também horizontal para a direita. Aplicando a regra do polígono, extremidade de A na origem do vetor B,
O meu vetor resultante vai ser simplesmente a soma dos módulos desses vetores. Módulo de R igual a 8 mais 6, R será igual a 14 metros. Letra B. O vetor A é horizontal para a direita, enquanto o vetor B é horizontal para a esquerda. Aplicando a regra do paralelogramo, vamos unir a origem dos vetores, eles são opostos, logo, a minha soma vetorial, o vetor A aponta para a direita, positivo, o vetor B aponta para a esquerda, negativo. Logo, o nosso vetor resultante será de 2 metros. Letra C. Os vetores A e B agora estão perpendiculares entre si. Vamos aplicar a regra do paralelogramo. Unindo as origens de A e B, vamos traçar as paralelas ao vetor A e ao vetor B. Feito isso, basta unir a origem dos vetores A e B ao encontro das retas pontilhadas. Esse é o nosso vetor resultante. Podemos ver que o vetor R corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo. Logo, vamos aplicar um teorema de Pitágoras. R² igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Efetuando os cálculos, teremos que R é igual a raiz de 100, ou seja, nosso vetor resultante será de R igual a 10 metros. Por fim, a letra D, um caso geral, dado dois vetores quaisquer e o ângulo entre eles, podemos aplicar a lei dos cossenos. R² igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2AB cosseno θ. Aplico a regra do polígono, unindo a extremidade de A à origem de B, traço o vetor resultante, e para calcular o valor desse vetor, eu preciso conhecer o ângulo oposto a ele. No caso, o ângulo θ entre os vetores A e B. Os ângulos adjacentes não entram no meu cálculo. Efetuando os cálculos, teremos R² igual a 8² mais 6², menos 2, 8 vezes 6, vezes menos 0,5, que corresponde ao cosseno de θ. Efetuando os cálculos, o nosso vetor resultante será de R igual a 2 raiz de 37 metros, que corresponde a aproximadamente 12,17 metros. Portanto, a lei dos cossenos é a nossa fórmula geral que pode ser aplicada nos casos dos vetores coplanares. Será que isso cai na prova? Questão 3, UFMG. Uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade, fazendo o seguinte percurso. Sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte. Dobra à esquerda, andando mais 2 quarteirões para o oeste, virando a seguir novamente à esquerda e andando mais 2 quarteirões para o sul. Sabendo que cada quarteirão mede 100 metros, o deslocamento da pessoa é: a pessoa realizou um deslocamento de 200 metros para o norte, mais 200 metros para o oeste, e por fim, mais 200 metros para o sul. Aplicando a regra do polígono, basta unir a origem do primeiro vetor à extremidade do último vetor. Esse é o nosso vetor deslocamento, que corresponde a 200 metros para oeste. Resposta letra B. Questão 4. O EFS. O diagrama vetorial da figura esquematiza as forças exercidas por 2 elásticos em um dente de uma pessoa que faz tratamento ortodôntico, admitindo-se F igual a 10 newtons, seno de 45 e cosseno de 45 igual a 0,7. A intensidade da força aplicada pelos elásticos no dente em newtons é igual a... Temos a representação da força, duas forças iguais, de 10 newtons, e o ângulo de 45 graus entre elas. Quem é a nossa força resultante? Os dois vetores possuem a mesma origem. Vamos aplicar a regra do paralelogramo. Traço uma reta paralela ao primeiro vetor, uma reta paralela ao segundo vetor. A nossa resultante vai sair da origem dos vetores até o ponto de encontro das retas pontilhadas. Esse é o nosso vetor resultante. Para calcular esse vetor, precisamos calcular o valor do ângulo oposto, o valor de θ. Sabemos que esse vetor parte o ângulo de 45 em duas partes iguais. Portanto, esse pedaço vale 22,5, a parte de baixo também vale 22,5 e a soma com o ângulo θ tem que dar 180 graus. Logo, θ igual a 135 graus. A questão não nos informa o cosseno de 135. Para isso,
vamos dar uma passada pelo círculo trigonométrico. Vamos desenhar o ângulo de 135 graus. Esse ângulo em branco corresponde a 45 graus. O cosseno dele é essa projeção vermelha sobre o eixo dos cossenos. Ou seja, a projeção vermelha corresponde ao cosseno de 135, que é igual ao cosseno de 45. Porém, esse cosseno se encontra na parte esquerda do meu diagrama. Logo, ele possui valor negativo. Portanto, cosseno de 135 vai ser igual a menos 0,7. De posse dessas informações, podemos aplicar a lei dos cossenos. R ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno θ. R ao quadrado igual 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes menos 0,7. Efetuando os cálculos, teremos que R é igual a raiz de 340. Não temos esse valor nas alternativas. Vamos precisar fatorar o 340, que corresponde a 2 ao quadrado vezes 17 vezes 5. O 2 sai da raiz, 17 vezes 5, 2 raiz de 85. Resposta letra C. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. No próximo vídeo, veremos os conceitos de velocidade média e suas aplicações. Até a próxima!